Olá, esta é a oitava aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será o tema 4 da apostila, está na página 20, é o último tema que nós vamos estudar no bimestre. Tem a ver com as taxas de crescimento e decrescimento exponencial, então exclusivamente da função exponencial, e também uma constante, né, que é conhecida como número I, tá? Que aí a gente vai estudar a origem, de onde veio a origem, que na apostila não tem muita coisa, e depois fazer alguns exercícios envolvendo o número I. Eu creio que não vai cair deste nível, né? Mas como veio um capítulo inteiro falando desses temas, então é bom a gente pelo menos dar uma passadinha por cima aí. Naquela questão que a gente fez do Enem, tinha lá o ln, que é o logaritmo natural, né? Então aqui eu vou explicar que vem desse número e, que vem da base e aqui, mas é mais para critério assim de curiosidade e tal, esse tipo de coisa, porque geralmente você não precisa se aprofundar nesse número e saber quanto que vale e tal, esse tipo de coisa, né? Dá para fazer sem saber qual é o valor, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história, sobre a origem do número E, né? Então vamos lá, na apostila aí não tem muita coisa, né? Bom, então aqui tema 4, crescimento e decrescimento exponencial e o número E, tá? Então durante o curso você já deve ter resolvido vários problemas envolvendo função exponencial, né? Essa função aqui é a x com a maior de 0, diferente de 1, tem que ser diferente de 1, porque senão se for 1 ali não vai construir um gráfico exponencial, né? Tem que ser sempre maior e tal. Logicamente aí vai dar uma função crescente, né? Aí nesse ponto destacamos uma propriedade característica que pode ser pode ter passado despercebida. Para exemplificar, vamos considerar a função exponencial 2 elevado a x e seu gráfico. Iniciaremos o cálculo de f de x com os valores de x inteiros de x, começando com x igual a 0, só lembrando que todo mundo elevado a 0 é igual a 1, né? E aí tem o gráfico, tá? E só para lembrar do que nós estudamos a aula anterior, essa é uma função crescente com taxas crescentes também, né? Que a gente percebe que a cada intervalo de valor a gente percebe que aumenta, né? Aumenta a tendência a aumentar cada vez mais. Se a gente analisar 2 pontos consecutivos, já vimos esse aula anterior, né? Bom, aí aqui ele vai mostrar em alguns exercícios, a gente fez bem superficialmente na outra atividade, né, no tema 3, aqui já vai mostrar como que se faz o cálculo, né? Então ele pegou os valores de x, pegou a função 2 elevado a x, pelo que ele falou, né? E a variação, que é chamada de taxa unitária, que é pegar x mais 1, né? E subtrair pela função original, né? Então aqui ele está mostrando na tabela que é igual tanto para um quanto para outro. Eu vou pegar para x igual a 2 só para entender o que foi feito aí na tabela, e depois a gente vai ver como calcular essa taxa, né? Essa taxa de variação unitária que ele falou lá nos valores que deu aí, que está dando igual. Obviamente que cada função tem a sua taxa unitária, tá? Então a gente vai fazer aqui para 1, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, para x igual a 2, certo? Então no lugar do x, como o x está no expoente, né? Então eu coloquei 2 mais 1, que seria x mais 1, e no outro eu repeti o 2, né? Que era 2 elevado a x, para calcular aquela variação que está na terceira coluna, né? Vou fazer a soma primeiro do expoente, tá? Então vai ficar 2 elevado a 3, que é 2 mais 1 igual a 3, menos 2 elevado a 2. Resolvendo as potências, que aí não dá para aplicar a propriedade de potência, lembrando que é só na multiplicação e na divisão, né? 2 elevado a 3 dá 8 e 2 elevado a 2 dá 4. Então fica 8 menos 4, que é igual a 4. O que a gente percebe, né? O 2 elevado a 2 é 4,
E se eu fazer essa variação de 2 pontos consecutivos, eu também chego no 4. Ou seja, se a função exponencial tiver base 2, tanto um ponto quanto o outro, né, se eu calcular a variação da taxa unitária, que ele está falando aí, é igual a 2. Tá? Bom, aí notamos que quando x aumenta uma unidade, a partir de x igual a 0, a variação da taxa unitária, né, sucessivamente, está lá os valores e tal, né, ou seja, a taxa de variação unitária, que é igual a f de x mais 1 menos f de x, que nós fizemos na atividade anterior, é igual ao valor de f de x, que eu fiz aqui a demonstração, né? E aí ele vai fazer aqui como que a gente faz, vamos dizer assim, de uma forma genérica, né? Que aí vocês vão ter que aplicar para a próxima atividade, né? Então tá lá a demonstração, e aí ele fala que a taxa de variação unitária é igual a 2 elevado a x, ou seja, independente do ponto que você pegar 2 pontos consecutivos, vai ser a mesma coisa, igual tá aí na tabelinha, né? Aí ele faz o cálculo aqui, ó, chamaremos essa taxa de F1x, tá? Calculando F1x, que é essa taxa de variação unitária que as funções vão ter ou por crescimento ou decrescimento. Aqui na verdade só tem crescimento, mas poderia ser feito para decrescimento também. Então aí ele fez aqui, ó, colocou F1x, aí colocou f de x mais 1, ou seja, eu vou pegar o x e somar 1, menos a função original. Aí na parte lá ele fez, né? Ele fez o valor aqui, tá vendo? 2 elevado a x mais 1, subtraindo por 2 elevado a x, que é a função original. Aí o que acontece aqui? Aqui ele colocou 2 elevado a x em evidência. Né? O que é colocar em evidência? Colocar em destaque, né? o termo que aparece em comum, ou seja, 2 elevado a x aparece na primeira parte do cálculo e também na segunda parte, né? Então ele colocou em evidência. Conforme você aplique a propriedade distributiva, você volta na forma original. Então, tirando 2 elevado a x, colocando em destaque, do primeiro membro, fica 2 elevado à primeira potência, né? Conforme você aplica a propriedade distributiva, 2 elevado a x que multiplica 2 elevado à primeira potência, potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, né? E conforme tirou o 2 elevado a x do segundo membro, que no segundo membro estava só menos 2 elevado a x, tirando ele lá, sobra ninguém, né? Ou seja, sobra 1 ali, né? No caso, porque eu tenho que multiplicar, né? Basicamente, eu dividi os dois termos por 2 elevado a x, né? E aí, o que acontece? Aí ele conseguiu chegar nessa constante, que fica mais fácil de escrever a tabelinha, né? Então, o que acontece? Ficou 2 que multiplica 2 menos 1, só voltando 2 que multiplica 2 a primeira dá 2x mais 1, e 2 elevado a x que multiplica o menos 1 dá menos 2 elevado a x, tá? Aí dentro do parênteses ali, que a gente colocou em evidência 2 elevado a x, 2 menos 1 costuma dar 1, né? E 2 elevado a x que multiplica 1 dá o próprio 2 elevado a x. Então essa é a constante unitária, né? Então seria uma forma de generalizar. Então está provado matematicamente que se eu pegar qualquer termo, né, seja o décimo, seja o vigésimo e tal, eu colocar o valor de x e fazer esta variação, vai dar o mesmo valor. Então, por exemplo, 2 elevado a 10, né, vai dar 1024. A variação dos termos consecutivos, ou seja, do 9 para o 10, também vai dar 1024, tá? É isso que está demonstrado aí, né? Aí o que ele vai pedir para fazer? Ele vai pedir para fazer uma atividade 1 agora, está na página, deixa eu ver aqui, na página 21 da apostila. Ele vai pedir para fazer a mesma coisa usando a taxa de variação, só que agora vai ser para este gráfico aqui, ó, que é 3 elevado a x. Obviamente que vai dar uma variação unitária diferente, né? Então a gente vê que é o mesmo padrão, é um crescimento com taxas crescentes, porque a cada trecho, se a gente for pegar, né, repara embaixo no eixo de x, ele está pegando de 0 para 1, de 1 para 2, e a gente percebe que sempre pegando consecutivo vai ser
um pouco maior. Então o que que acontece lá? Lá na parte de trás foi feita, né, essa taxa de variação, tá? Então para 3 elevado a x, você vai preencher a primeira coluna e aí depois vai calcular essa taxa de variação. Ela vai dar diferente, não vai ser igual ao que foi feito, porque agora o gráfico é 3 elevado a x, né? E aí você faz aquela situação que foi feita anteriormente, ou seja, 3x mais 1 menos 3 é x. Tem a situação de colocar em evidência, é bom que dá para dar uma treinadinha nisso daí, que dependendo do exercício pode ser que use. Aí você vê qual é o valor que vai que aí você vai colocar, né, vai chegar no valor padrão, aí vamos dizer assim, né? Lá no caso lá da taxa de unitária foi 2 elevado a x, aí vai dar alguma coisinha a mais, tá? Vai estar o 3 elevado a x, mas vai ter uma parte a mais aí depois dá para preencher a tabela, tá? Bom, agora atividade 2, aí agora a gente vai trabalhar, né? Obviamente o começo lá, tudo sobre funções exponenciais. Costuma cair, tá? Situações que envolvem funções exponenciais aí, né? E então a gente vai trabalhar essa ideia aí para ficar bem afiado quando chegar a prova da AP e também para os exercícios do Enem também, dependendo do nível, pode ser que caia mais ou menos assim, tá? Uma população P de bactérias aumenta com uma rapidez diretamente proporcional ao seu valor em cada instante, ou seja, quanto maior o valor de P, mais rapidamente a população aumenta. Partindo do P0, o P0 é o instante inicial, tá? Com T igual a 0, tá? Observando que a população dobra a cada hora, ou seja, o valor de P pode ser expresso pela função. Geralmente não precisa se preocupar em desenvolver a função. Ali ele já deu dado suficiente, né, que daria para a gente escrever matematicamente esse texto, né? Mas geralmente nos exercícios ele dá. O instante inicial é 1000, 2 porque dobra e elevado a t, né? Porque a gente teria que ser multiplicando por 2, né? Isso aí é a propriedade da potência, tá? E aí tá lá, tem hora. Aí ele quer que a gente faz o quê? A taxa de variação unitária para os instantes T1, T igual a 1 hora, e T2. Então, a taxa de variação, nós vamos pegar o intervalo de 1, né? De 1 começa aonde? Começa no 1 e vai para 2, certo? De 1 hora. E o instante T2, ou seja, de 2 para 3, tá? Então, aqui é só resolver os dois valores e calcular a variação de 1 para 2 e de 2 para 3, que é o instante de 2 horas, né? A gente vai pegar o quê? Pegar 1 hora mais 1, né? Pegar 2 horas e mais 1, tá? Então eu já montei aqui para vocês poderem fazer. Ó, usei a nomenclatura que ele usou, tá? No exercício, né? É F1, né? E como a gente está fazendo a variação de 1 hora, eu vou pegar o 1 hora mais 1 dá 2, né? E vou fazer a variação desses dois para ver, tá? Eu já montei, é só vocês fazerem o cálculo, creio que não vai ter muita dificuldade de fazer. Aí calcula a taxa de variação unitária para esse primeiro trecho. No segundo trecho é a mesma coisa, só que agora vai ser o que? Vai ser o x mais 1, ou seja, vai ser 3, né? Que no caso agora estamos fazendo 2, né? E fazer a variação, né? Então ali eu já montei para vocês, é só fazer o cálculo aí e aí dá. Se quiser usar a ideia de colocar em evidência também, para dar uma treinadinha, pode usar, que fica até um pouco mais fácil de fazer, porque você vai perceber que tanto no primeiro quanto no segundo, o 1000 ele aparece dos dois, né? Então você coloca ele em evidência, faz a subtração aí das duas potências, dá para fazer também, tá? Porque nos outros exercícios a gente vai usar essa ideia de colocar em evidência, né? Então, beleza. Aí vamos ver aqui, ó. Agora tem uma situação aqui da B. Mostre que o aumento no valor P entre os instantes T igual a 6 e T igual a 7, né? É igual a T igual a 6 horas, né? Então ele quer saber a variação, né, de T e mais 1, certo? Que aí seria aquela parte que a gente está estudando, x mais 1 e x, né?
aquela parte da variação, ele quer que prove que é igual, tá? Bom, tem várias maneiras de fazer isso aqui, eu vou montar aqui mais ou menos, né? Então, para t igual a 6, seria mais ou menos isso aqui. Vou deixar em forma de potência, que aí eu acho que fica melhor para vocês poderem fazer, tá? Se quiser calcular a potência, pode calcular, mas deixando em forma de potência, como ele só quer que mostre que é igual, então a gente precisa calcular a potência. Ou seja, se eu pegar aquela variação e chegar nessa potência, aí está provado que é igual, tá? Então, aí coloquei a variação, né? Dos dois que ele falou, que é x e x mais 1, né? Igual a gente viu nos outros, e substituir aqui, já colocando o 1000 em evidência. Eu já preferi fazer assim, porque aí fica bem mais fácil para fazer, tá? Então eu coloco, por quê? Se você colocar os dois mais ou menos igual que eu falei ali, já fica o 1000 em evidência, né? Então 1000 que multiplica 2 elevado a 7, dá o primeiro, né? E menos o 1000 que multiplica 2 elevado a 6. Aí eu vou fazer o quê? Para ficar mais fácil, para não ter que fazer muito cálculo, esse tipo de coisa, o 2 elevado a 7 eu posso desmembrar em duas potências de 2, para ficar 2 elevado a 6 ali, né? Então assim, eu posso escrever 2 elevado a 7 desta maneira, tá vendo? 2 elevado a 6, que multiplica 2 elevado a 1, tá? Porque aplicando a propriedade potência, ele vai voltar no primeiro termo lá, menos 2 elevado a 6. Aí o que acontece ali? Para a gente provar que é igual, a gente pode colocar aquele 2 elevado a 6 em evidência também, né? Então, muitos exercícios aqui vai treinar essa ideia de evidência. Aí colocando em evidência, né? Você vai tirar o primeiro termo, o 2 elevado a 6 do primeiro termo e o 2 elevado a 6 do segundo termo também. Aí vai sobrar uma continha básica ali para fazer, aí já consegue provar que é igual a variação de sexto, né, que ele falou de sexta hora, igual a t igual a 6. Né, que a gente tem que chegar naquele valor lá de cima. Essa é a ideia, tá? Então montei uma parte, aí tenta vocês finalizarem aí. Bom, aí atividade 3 agora, a mesma coisa, tá? Ele só mudou o contexto. Então ele fala lá, ó, a população N de cães de certa região cresce exponencialmente, né? Já está falando que é uma função exponencial, com a expressão que é essa daqui, né? 600, que é o instante inicial, né? Podemos colocar aí, vai N0, que igual usou lá, 10 elevado a t, né? E t em décadas, né? Aí ele quer saber basicamente aí a taxa de variação unitária para t igual a 2, então eu pego o igual a 2 e mais 1, né? Igual que a gente fez no outro lá, tá? Então eu já deixei montado aqui para vocês poderem fazer, lembrando que potência de 10 é só contar é 1 mais a quantidade de zeros, né? Então 10 elevado a 2, 1 mais 2 zeros, 10 elevado a 3, 1 mais 3 zeros. Mas é mais fácil fazer usando a ideia de evidência, né? Mas aí vocês que veem aí. Ó, aí agora que eu percebi, tá trocada a potência, né? O 3 é primeiro e o 2 é depois, tá? Senão vai dar negativo aí, né? Então o 3 é primeiro e o 2 depois, certo? Dá uma ajustadinha aí para vocês poderem fazer. É mais fácil colocar o 600 em evidência, tá? Que aí fica mais tranquilinho de fazer, né? Mas pode resolver separadamente, subtrair os dois. Só não esqueça de trocar aí, que eu, na hora de montar, eu coloquei errado aí. Bom, aí a B, ele quer que a gente prove que o aumento N para os instantes t igual a 7, t igual a 8, é 9 vezes maior que a população para t igual a 7. Então, t igual a 7 aqui eu montei, né? Que é esse valor aí. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a variação de t para 7, t para 8, ou seja, t e t mais 1, né? Certo? Então a gente vai montar aqui e aí a gente tem que provar que é igual. O ideal, né, é não fazer por números, e sim para comprovar. Ele já está falando que a gente tem que fazer o que? A gente tem que escrever na parte de baixo, na variação aí dos dois, que essa variação de t mais 1 e t, que ele deu lá, o 7 e 8, né, é 9 vezes maior que o primeiro. Ou seja, no final a gente tem que escrever aí, depois que fazer o cálculo,
9 vezes 600 vezes 10 a 7, tá? Então o ideal é que não resolva os cálculos, né? É que você só demonstre que essa condição que ele deu é verdadeira, né? Então o ideal é você colocar os 600 em evidência, né? Trabalhar aquela ideia de potência e tentar escrever no final que 600 vezes 10 elevado a 7, né, vezes 9 aí no final. Você tem que escrever isso aí. Então são duas coisas que você vai ter que fazer. Colocar os 600 em evidência primeiro, vai sobrar 10 elevado a 8 menos 10 elevado a 7. Esse 10 elevado a 8 você pode desmembrar em uma potência de 10 elevado a 7 que multiplica 10 elevado a 1, igual eu fiz no anterior. Resolve as potências e aí tem que chegar no final 600 vezes 10 elevado a 7 vezes 9. É isso que tem que fazer, tá? Bom, é um pouquinho difícil para quem está começando e tal, mas eu creio que vocês conseguem fazer, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto histórico do número E, tá? Que é uma constante, né? Assim como o π que a gente tem aí, que é aproximadamente 3,14, que vem lá do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Aqui nós temos o que é chamado número E, que foi descoberto pelo matemático suíço chamado Leonhard Euler, né? Só por curiosidade, não tem nada a ver, apesar de ter um narcisismo com os nomes dos antigos, né? Tudo queriam dar um nome para ficar lembrando da história. Não tem nada a ver com o Euler, né? Alguns falam outra pronúncia, eu gosto de falar Euler mesmo, que eu acho que fica mais brasileiro, assim, dizer assim, né? Então não tem nada a ver, reza a lenda que ele já tinha observado nas demonstrações, os teoremas, que todos tinham A, B e C, né? E D e tal, e ele usou o E por coincidência. Reza a lenda que é isso daí, tá? Então o Leonhard Euler, ou só Euler, ele era um gênio assim da época, porque na ciência o que é mais difícil não é construir coisas novas, e sim você pegar as ideias já existentes e evoluir, né? Então são poucos cientistas que conseguiram fazer isso na história. Um deles é o Isaac Newton, né, que conseguiu juntar teorias de outros cientistas e formular. E no campo da matemática nós temos Leonhard Euler, que ele resolveu vários problemas propostos por outros matemáticos. Um deles é o problema sobre taxa de juros, que é o que vem aí vem a história do número E, que foi o Jacob Bernoulli, tá? Que ele estava analisando a taxa de juros, né? E se deparou com um problema lá, e aí a gente vai tentar reproduzir, obviamente adaptado à nossa moeda, à nossa realidade e tal, mas só para entender os conceitos. Eu fiz o cálculo usando a calculadora, e aí você pode fazer usando a calculadora, é só acompanhar o raciocínio, que é só para ver a origem do número E, tá? Então é um problema que o Bernoulli não conseguiu resolver, e o Euler conseguiu dar números finais a esse problema aí, né? Você vê que é um século mais ou menos de diferença, né? Então o problema era o seguinte, ó, era calcular a taxa de juros usando a fórmula dos juros compostos, né? E que a gente já fez algumas vezes. Eu coloquei a fórmula que os livros mais utilizam. E aí a situação era o seguinte: como investir, logicamente não era R$1, né? Está adaptado a uma taxa nominal de 100% ao ano. Essa taxa aí é que a gente pode estabelecer qualquer critério para isso aí, tá? Então assim, se eu for investir R$1 com uma taxa de 100% ao ano no período de um ano, tá? Então, usando lá a fórmula, né? Como é que daria o montante? O capital é 1, aí ficaria 1 mais aquela taxa, né? Eu vou colocar a taxa como valor, que geralmente ali a gente usa decimal, tá? Mas eu vou colocar só como fosse 100% na forma 100 dividido por 100 dá 1, tá? Vou usar o número inteiro só para a gente entender. Então ficaria assim, ó, tá vendo? Então se eu fosse usar uma taxa, período de taxa anual, então ficaria 1 mais 1 elevado a 1, porque é o tempo que foi aplicado. Então se for uma taxa de juros e o período for cobrado a um ano, né? A um ano só que eu for aplicar
capitalização, no final eu vou ter o dobro, né, 100%, né, vou ter R$2, certo? Agora, no período de ano, eu posso fatiar esses juros em vários tempos, né? Posso fazer ao semestre, que foi mais ou menos o que o Bernoulli fez, né? Semestre, trimestre, né? Diário, né? Alguma situação assim. Então, a gente vai analisar esta situação aí, né? Então, vamos ver a semestre. Então, no semestre, o que eu fiz ali? Como o semestre, 6 meses, certo? Eu peguei aquela taxa que era de 100% e dividi em duas partes. Por quê? Dividindo em dois seria aplicado 50% no primeiro, 50% no segundo. Elevado a 2, porque são 2 períodos de capitalização que serão aplicados os juros. Aí a gente percebe que vai render um pouquinho mais. Eu fiz o cálculo ali na calculadora, vocês podem fazer que é só para entender a ideia. Então, se for aplicado os juros, o mesmo juros 100% dividido em 2 períodos e dois tempos de capitalização, vai dar 2,25, tá? Agora a trimestre, né? O trimestre, né? Apesar de não é 3 mestres, tá? Então, assim, são um período de 3 meses, então 3 meses dentro de um ano são 4 períodos, né? 4 períodos de capitalização. Então eu coloquei lá né, o mais 1, que é a fórmula da taxa, e agora eu dividi aquela taxa de juros em 4, né, e elevei a 4 porque são 4 períodos que ia ser aplicado, ou seja, 25 no primeiro, 25 no segundo, 25 no terceiro, 25 no quarto, né. Então, fazendo o cálculo aí, dá aproximadamente R$2,44. A gente percebe que está aumentando, né, mesmo você dividindo os juros e aplicando ele separadamente, né, aí você tem um retorno maior, né? Bom, agora ao mês. Então, ao mês, são 12 meses que tem no ano, então a gente vai dividir a taxa em 12 e elevar a 12 também, né? Que são os períodos de capitalização lá, né? Então, fazendo esse cálculo ao mês, a gente vai perceber que dá um pouco a mais, né? Mas percebe que a taxa de crescimento, já analisando aí, né? Ele está crescendo, mas a taxas decrescente. Você percebe que a cada vez está crescendo, mas está crescendo menos, não é isso? Agora a diária, tá? Então aí a ideia diária. Então eu vou dividir o 100% em 365, né, períodos, certo? Que é ao dia agora, né? Usando o princípio que o ano tem 365 dias, então vai ficar mais ou menos assim, né? Obviamente fiz isso aqui na calculadora, que a ideia é mostrar, né, para vocês a ideia, né? Então vai ficar 1 dividido por 365, que é o período lá, a taxa era 100% ao ano, dividido por 365, eu tenho os juros ao dia e elevado a 365, porque é o tempo, né? Então vai dar aproximadamente 2,71, né? E eu fiz aqui só para entender um pouco mais, né? Também se fosse aplicada a cada minuto os juros, né? Então, uma hora, 60, né? 60 minutos, 60 vezes 24, né? Dá um dia, tem 1.440 minutos, né? Vezes os 365, a gente chega na quantidade de minutos que tem em um ano, tá? Então, são aproximadamente aí, né? Eu logicamente fiz na calculadora, que é impossível fazer isso aí na mão, né? Então dá aproximadamente 525.600 minutos. Dá aproximadamente? Não, exatamente, né? Então esse é o período de minutos que tem em um ano. O que a gente percebe aí nesses valores aí, que a ideia é perceber, não fazer cálculo e tal, esse tipo de coisa. A gente percebe que quanto mais a gente elevar o tempo, mais próximo desse 2,71 o valor vai chegando, tá vendo? Então se a gente fizesse a segunda ia ficar 2,71 e tal. Outra coisa de padrão matemático aí que a gente percebe, todos eles ficam 2, né? 2, alguma coisa, tirando o primeiro lá, né? Mas todos eles ficam 2, alguma coisa. E aí a pergunta que o Bernoulli fez foi se eu levasse essa taxa ao infinito, né? Ou seja, a um n qualquer aí, tendendo ao infinito. Obviamente que teria os cálculos para chegar nessa constante, né, que não é o caso dessa aula, porque é
curso do ensino superior, mas o Euler conseguiu chegar nesse valor aí, né? Então, assim, o que a gente tem que entender agora é que essa constante aí, que agora está aproximando, principalmente a última coluna, ela chega próximo de 2,71, que é esse número que ele batizou como o número de Euler, né? Então, se a gente entendesse essa taxa aí ao infinito, né? E usasse aí como n, quanto maior o valor que eu substituir nesse valor de n, pensando no período de tempo, né? Segundo, milésimo, sei lá, alguma coisa assim, a gente ia chegar mais próximo desse número que ele batizou como número E, que é o número de Euler. Eu vou mostrar aqui na calculadora para vocês, que tem ele aqui completo, obviamente que a gente não vai fazer, que é só para entender o conceito, né? Olha aqui, ó, aqui na calculadora tem o número de Euler, tá vendo? Que é 2,8, tarará, 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 tá? Que é essa constante que ele batizou como o número de Euler, que vem dessa situação de taxa de juros que a gente acabou de ver aqui, né? Que é quanto maior o número que eu substituo no lugar desse n, mais próximo dessa constante 2,71 ou 2,7, alguns usam assim, que aí vai chegando mais próximo dessa constante, que é o número de Euler, tá? Bom, aí aqui vai falar um pouquinho sobre o que eu falei, né? Das aplicabilidades e tal, esse tipo de coisa. Vou ler bem rapidamente e vai estar lá no final que eu falei, tá? Você sabia que os números mais frequentes utilizados com a base de um sistema logarítmico são a base 10 e o número E. Eu coloquei um pouquinho porque, igual que eu falei, caiu também um pouquinho no Enem, mas é aquilo, você não precisa saber desse contexto todo aqui, tá? Para resolver, no caso, exercício. Esse número não é o resultado de uma fração decimal periódica, no entanto, ele é irracional, ou seja, ele não pode ser obtido por meio de um quociente E igual a P, que de dois números, ou seja, essa constante aí, ela não, assim como π é chamado de número irracional, porque ele não tem razão de ser. A razão em matemática, né, é quando eu divido dois números, o resultado dessa divisão é chamada de razão, tá? Então, eu não consigo representar o número E em uma forma fracionária. Então, por que esse número é tão importante? A resposta para a indagação proposta está na variação de proporcionalidade das grandezas. Esse tipo de variação mais simples e comumente encontrada consiste no crescimento ou decrescimento da grandeza em cada instante. Ela é proporcional ao valor da grandeza naquele instante. Esse tipo de variação ocorre, por exemplo, em questões de juros compostos, que a gente acabou de fazer, crescimento populacional, né, e etc. Aqui, só um parênteses bem rapidinho, é usado também, né, logicamente que eu nunca fiz, que não é a minha área, né, eu sei que é usado isso aí, como é usado também não sei. Mas, por exemplo, para você fazer a avaliação de idade de corpos antigos, múmia, esse tipo de coisa, também é usado, né, a ideia dessa exponencial de E aí, né, é usado aí, tá? E é bem legal essa prática aí. Qualquer dia eu vou ver se eu pesquiso um pouco mais a fundo, mas eu sei que é usado essa constante E para isso, tá? Então qualquer crescimento exponencial, né, pode ser representado nessa parte usando o número de E, tá? Em todos os fenômenos desta natureza, o número E aparece no modo natural e substituível, conforme estudaremos nas atividades a serem propostas. O valor aproximado de E pode ser obtido a partir da expressão, coloquei lá para vocês lá, né? Quanto maior o número N, mais próximo estaremos do número E, tá? Para todos os fins práticos, utilizaremos, aí tá lá os valores da aproximação, né? Que ele é um número, assim como o π é um número infinito, né? Então, tá aí esse valor aí, tá? Bom, aqui tá o gráfico da função, tá? Exponencial, que tem a ver com o E, né? Então, não vou acrescentar muita coisa, porque já está aí, né? Então tá a função, e é uma coisa importante da gente observar, tem a função 2 elevado a x e 3 elevado a x. A gente percebe que está bem no meio ali,
mais próximo de 3, que é o valor próximo aí, 2,71, tá? Que é o número E. Aí na segunda coluna, uma parte importante aí só para a gente ver, mas obviamente que vale todas as propriedades que a gente estudou do logaritmo, né? Exponencial, vale para esse número E, que é um número qualquer aí, tá? Assim como o número E serve de base para uma particular importante função exponencial, ele também serve para corresponder à função logarítmica. Então, ó, eu posso escrever a função y elevado y igual a e elevado a x, que é uma função exponencial, e tem a oposta, né? Porque só lembrando, a função exponencial, o contrário é a logarítmica. Então, eu posso apresentar também a função log de y elevado a i. Aí, em outras palavras, a função exponencial de base e corresponde à inversa da sua logarítmica, né? Então, falando aí, isso aí, pelo menos teoricamente, pelo que a gente fez aí, já dá para perceber a ideia que uma função é o contrário da outra. Ou seja, a função, a operação exponencial, o contrário é a operação logarítmica, tá? Então, aqui, ó, uma coisa importante de se marcar, que nem eu falei para vocês aí, é isso aqui, ó, a função log de x na base e é representada por ln. Então, isso aqui que é importante. ln é a abreviação de logaritmo natural, tá? E esse logaritmo natural, ele tem a ver com essa base e, ou seja, qualquer número que for representado na base e, a gente coloca ln. Esse ln de x significa o quê? Que é a mesma coisa que está lá em cima lá, né? Log de x na base e, tá? Então, qualquer exercício que aparecer ln quer dizer que é um logaritmo de uma função, ou geralmente função, né? Função que está representada na base e, tá? Aquela base pode ser qualquer número maior que 1, né? E aí o e ele entra nesse critério 2,7, tá? Aproximadamente. Então tá lá dos gráficos, aí ele vai falar um pouquinho. Na calculadora tem essa tecla ln também, na maioria das calculadoras tem, né? E aí ele fala o que aqui vai provar, vamos dizer assim, geometricamente, que a função e elevado a x e ln de x, né, que é o logaritmo com a base e, né, elas são inversas. Então, olha lá, é interessante notar como funções inversas, que a cada ponto de AB, então 2 pontos para x e y, do gráfico de f de x, que vai ser representado pela função e elevado a x, está lá em cima, né? Corresponde a um ponto BA, ou seja, o contrário. Por exemplo, se o A for 2 e o B for 3, embaixo vai ser o contrário, tá? Do gráfico g de x, que é a função ln de x, que é o logaritmo com a base e. Ou seja, os gráficos são simétricos, representados em relação a uma reta y igual a x. Y igual a x é uma função do primeiro grau, né? E vai estar aí na apostila de vocês mais ou menos assim, tá vendo? Então tá lá a função exponencial. A característica principal que tem que observar, ela sempre passa no 1, né? Para x. E a função logarítmica, no caso ln de x, que é a função onde o chamado logaritmo natural, que a base é e, né? Então aí tem que ficar esperto com esse detalhe. Ela passa no 1, só que no 1 para x, né? Então tem que observar essas partes aí. E aí ela passou aquela linha da função do primeiro grau, y igual a x, percebe que uma é espelho da outra, né? Caso vocês queiram fazer aí no GeoGebra, pode fazer. Se tiver alguma dificuldade para encontrar essas teclas, que elas estão escondidas aí, né? Aí pode pedir ajuda que a gente tenta ajudar, tá? Bom, agora nós vamos fazer 2 exercícios. Eu acho que eu até passei muito assim do que geralmente vinha fazendo com os alunos do terceiro, né? Mas como vem essa prova aí nova, pode ser que caia alguma coisa sobre o número E. Então tá aí, né? Tudo o que eu tentei resumir aí o máximo que deu, tá? Então aí a gente vai fazer atividade 4, atividade 5 só, tá bom demais, né? Aí a gente já fecha mais uma atividade sobre isso, né? E aí, aí a gente espera a prova da AP para ver o que vai cair, tá? Atividade 4. O investidor aplica
uma quantia de R$1.000 a uma taxa de juros ao 12% ao ano. Calcule o valor do capital investido ao final do primeiro ano, supondo que os juros incorporados ao capital apenas ao final de cada ano, que ele grifou aí que é o juro simples, ou seja, só vai ter um período aí, né? Então, aqui, eu teria várias maneiras de fazer, né? Poderia até usar lá a fórmula lá, né? Colocando o período igual a 1, mas eu achei mais fácil fazer assim, porque como é R$1.000, né? E vai ser 12% no período de um ano, então é só um período mesmo. Então você não tem que calcular 12% de R$1.000, certo? É bom dar uma lembrada aí nas porcentagens, né? Dá até para fazer de cabeça essa daí. Os juros, a B agora, tá? Os juros serão distribuídos uniformemente, serão incorporados ao capital a cada mês. Então o que significa? Aquela taxa lá eu vou ter que dividir em 12, pensando um pouquinho do que a gente acabou de fazer, né? Da parte aí da história, do contexto histórico do número de Euler, né? Que é representado por E. Então eu tenho que dividir por 12 para dar os juros por mês, né? E aí substituir naquela fórmula lá de juros compostos, lembrando que essa taxa aí tem que ser decimal, tá? A gente usa a ideia decimal lá, então o número que dá, você divide por 100 para fazer a taxa decimal, hein? Cuidado com esse detalhe aí. Como é um expoente alto, tá? Eu vou deixar vocês fazerem na calculadora, né? Porque se for fazer sem calculadora, você tem que calcular 12 vezes. É sacanagem fazer isso aí, né? Pode fazer na calculadora, coloca a resposta. É bom que lembra como é que faz também essas funções na calculadora, né? Os juros serão incorporados continuamente a juros compostos ao longo do ano, e aí ele pede para usar isso daqui, né? Lembrando que o número I, ele representa o conceito lá que a gente viu, a taxa de juros. Então no lugar de 1 mais I elevado a T, eu vou substituir por o que ele deu, e vou só pensar no tempo que ele deu. Vou fazer bem passo a passo aqui, só pensar no tempo que ele deu, e esse valor, obviamente 1,1275 nós vamos usar, né? Então eu coloquei T igual a 1, porque é ao longo do ano, um ano só que ele quer que calcule. E aí eu substituí dessa maneira aqui, ó, no lugar da taxa, e é elevado a T, porque é o período de tempo, né? Lembrando que o número E foi o contexto desenvolvido por conceito de taxa de juros, que acabamos de ver, né? Então vou fazer bem passo a passo, tá? No lugar do T eu vou colocar 1, tá? Então vai ficar 1.000, que é o capital que ele deu lá inicial, vezes E elevado a 12, 0,12 vezes 1, 0,12 vezes 1 vai dar o próprio 0,12, né? Então aí vai ficar 1.000 vezes E elevado a 0,12. 0,12 ele deu o valor lá aproximado, né? Então nós vamos substituir, tá? Então vai ficar 1.000 que multiplica 1,1275. O que acontece aí? Como vai multiplicar por 1.000? Isso aí dá para fazer sem calculadora numa boa, né? Então, 1.000 vou contar 3 casas para colocar vírgula e já resolve o exercício, certo? Então, faz esse daí, não é tão difícil não, tá? Agora, esse daqui já é um pouquinho mais difícil, e essa ideia já caiu na prova da AP do ano passado. Então eu preferi colocar aqui, mesmo sendo um pouquinho difícil alguns exercícios. Eu tirei até um aqui, eu tirei o C, que eu achei muito complicado de fazer, né? Então a gente vai fazer pelo menos o A, o B, o D e o E, para a gente ter a ideia de como fazer, né? Não tanto do número E, mas como escrever uma função exponencial, obviamente, que esse tema de função exponencial que nós estamos estudando, a partir dos dados que ele deu, escrever a função, tá? Então vamos lá, atividade 5, é a última de hoje. Quando uma substância radioativa se decompõe, a rapidez com que ela se transforma é diretamente proporcional à quantidade restante em cada momento, ou seja, o decrescimento é exponencial. Agora é decrescimento, não crescimento. Sabendo que a massa inicial M0 de uma certa substância radioativa é de 60 gramas, esse aqui é importante, né? E que ela reduz a metade a cada 4 horas. Determine a expressão de sua massa M em função do tempo T em horas. Então ele deu lá mais ou menos, né,
o que veio a ser, lembrando que ali tem que ser um número entre 1 e 0, e isso pode ser representado numa situação de expoente negativo, né? A gente precisa lembrar essas coisas aí, tá? Que uma situação do expoente negativo, a gente coloca 1, por exemplo, se fosse 2 elevado a menos 1, a gente pode escrever 1 sobre 2, né? Só para lembrar essa parte aí, tá? Bom, então vamos lá. Supondo que mt é igual a m0, 2 vezes b elevado a t, determine o valor do b. Aí o mt é igual a 30, por que 30? Né? Ele fala que a cada 4 horas cai a metade. Então, se ele começa com 60, metade de 60 costuma dar 30. E no lugar do t, nós vamos colocar 4, porque foi o período que ele deu aí, que é por isso que eu pedi para vocês grifarem, né? E aí, substituindo na fórmula, vai ficar mais ou menos assim, e aí vai sobrar só o b para poder calcular. Aí tem duas maneiras de resolver, tá? Você pode usar as propriedades do logaritmo, aquela propriedade da potência, vai usar aí, né? Então tem que isolar o b, né? Então o 60 está multiplicando, passa dividindo. É bom transformar isso para expoente negativo também, né? Se for o caso, é bom, tá? E aí você pode resolver usando a ideia de equação exponencial. O que é a equação exponencial? Aqui do lado da igualdade vai ficar 2 só, né? Então você pode transformar a outra potência em 2 também, né? Aí o que significa? Se eu tenho a base igual, os expoentes, consequentemente, são iguais também, né? Então a gente tem que achar o valor do b aí. Ou você pode usar a ideia do log também, as propriedades do logaritmo, mais especificadamente a propriedade da potência, né? Você pode usar também. Tem duas maneiras de resolver isso daí, tá? Agora o b, tem que encontrar o valor desse valor que ele chamou de b aí, escreveu a função, aí precisa resolver os outros aqui, né? O b ele pede para fazer aqui, ó, supondo que mt é igual a EAT, né? O E é o número de Euler, né? Determine o valor de A. Então eu montei aqui, né? Tem algumas informações que na correção aí pediu para usar na calculadora. Eu já coloquei os valores aqui para vocês. O que vocês vão precisar usar aí é bom usar as propriedades do logaritmo mesmo. Tanto vale para o logaritmo normal como o ln, que é o logaritmo da base e, que aí ele deu, né, o valor da base e. Esses dois valores vocês vão precisar usar. Se quiser fazer lá na calculadora, pode, eu mostro como é que faz também. Espero que tenha. Se não tiver, dá para acessar na internet pelo GeoGebra. Mas a maioria dos celulares geralmente tem essa tecla ln, né, que é o logaritmo da base e. E aí, montei aqui para vocês poderem fazer, né? O A eu coloquei, a gente não sabe, que é mais ou menos igual que isso aqui, só que ele colocou na base I, né? E o tempo a gente sabe que é 4, tá? E 30, igual o item anterior, só precisa calcular o valor do A, né? Usando as ideias do logaritmo natural, o ln, tá? Na D, você vai escrever a função no item A, certo? E aí você precisa calcular para 8 horas, ou seja, no lugar do t, você vai colocar 8 e vai colocar o 60, o 2, esse tipo de coisa, né? Aí precisa calcular aquele valor do b primeiro para poder responder o item D, né? Substituindo igual a 8. E na E é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro precisa calcular o A para poder calcular o D e o E, tá? Então, aí substituindo o tempo, aí a gente vai poder calcular. Eu coloquei alguns valores que geralmente nos exercícios que tem que usar as ideias do logaritmo, né? Aqui é o logaritmo decimal, por isso que eu coloquei log. Esses dois valores precisam usar e não vai dar um valor exato, vai dar um número, vírgula, alguma coisa, tá? Então aí eu coloquei aí os números que vocês vão precisar usar, o log de 2 e o log de 5. E no lugar do mt igual a 12, né? Porque ele quer saber qual o valor de t que a cada 4 horas vai diminuindo a metade, né? Qual o valor de t que essa função vai chegar aí, ou essa substância radioativa vai chegar a 12 gramas, tá? Então faz esses daí. Aí a gente encerra o caderno São Paulo Faz Escola, tem bastante coisa aí para vocês fazerem, né? E aí a gente vai tentando ajudar, porque é trabalho para vocês, é trabalho para mim também, que eu tenho que ficar tirando as dúvidas, certo?
e eu faço isso com o maior prazer do mundo. Então é isso, tá? Bom final de semana para vocês. Na segunda-feira a gente posta. Aí agora a gente vai elaborar uma lista preparatória para dar uma revisada em tudo o que a gente estudou nesse bimestre, né? Pegar alguns exercícios vestibular, alguns exercícios da AP de anos anteriores e tal, para a gente se preparar. Provavelmente entre o dia acho que dia 16, mais ou menos o meio de outubro, aí a gente começa a colocar a AP e aí a gente vê como que nós faremos para dar conta de mais essa prova, né? Então é isso. Um abraço a todos. Até!